Muito boa tarde para você que está ligado na Rede Sim de televisão, canal 8, TV Ideal. Estamos chegando com a segunda edição do Tribuna do Esporte. A primeira edição acontece às terças, de 22 às 23h30, e a segunda edição todas as sextas, de 12 às 13. O titular dessa cadeira é o Edinho Silva, como todo mundo sabe, está se recuperando de uma cirurgia. Tá legal, o capitão tá tranquilo, na verdade, vai aí fazer fisioterapia, operação no joelho, vai fazer fisioterapia, vai se cuidar para voltar aí firme e forte, né? Não sei se ele vai conseguir recuperar toda essa audiência, né, que a gente tem, né? Como diz o Giba, sem o Edinho aqui a audiência é maior, mas a gente espera que ele volte e consiga bater o recorde do Giba, né? Principalmente quando o Giba tá aqui no programa. Segundo ele, a audiência é muito maior. Mas, brincadeiras à parte, a gente deseja que o Edinho, o mais rápido possível, esteja no comando aqui do Tribuna do Esporte, que é dele, né? A cadeira é dele, o lugar é dele. Ele tem um jeito todo particular, todo especial de apresentar. E está com muitas saudades, eu posso garantir a vocês, está com muita saudade de apresentar o programa, o nosso companheiro Edinho Silva. Tribuna do Esporte chega em nome do Unifoa. O Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. O Unifoa foi eleito pelo 6º ano consecutivo o 6º maior centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Unifoa, formando para a vida. 3340-8400 ou www.unifoa.edu.br. Tribuna do Esporte também tem o patrocínio do Giba Imóveis. Giba Imóveis é a imobiliária da família. No Giba Imóveis você compra, aluga, financia, regulariza o seu imóvel. É comum a gente fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali no nosso imóvel e de repente se vê com a necessidade de regularizar essa modificação, né? Giba faz isso para você com toda segurança, com toda tranquilidade. É um assunto que pra gente que é leigo, né, é um assunto complicado, mas o Giba tira de letra. Você pode procurá-lo que ele vai fazer toda a documentação necessária para você ficar regularizado junto à prefeitura. Para você que quer comprar, vai casar, quer comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, pode procurar o Giba Imóveis, que tem sempre um negócio bom esperando por você. Às vezes você quer comprar para pura e simplesmente investir, quer comprar um terreno, quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa, e você também tem essa possibilidade de negócio lá no Giba Imóveis. Você tem mais informações pelo 33470321 ou você pode acessar o site www.gibaimoveis.com.br. Nosso Tribuna do Esporte chega e vai falar, vamos comentar aqui sobre essa rodada final do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa em jogo? Tem, claro que tem. O Flamengo já está classificado para a Copa Libertadores, né? Já está em ritmo de reforço do time, vai reforçar a equipe. O Botafogo tem aí possibilidades claríssimas de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O Flamengo está na Libertadores direto, na fase de grupos. O Botafogo tem a possibilidade de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O Fluminense provavelmente tem a possibilidade da Sul-Americana, está praticamente assegurada a vaga na Sul-Americana. E o time que enfrenta o Fluminense, que é o Internacional, ele está na iminência de ir para a segunda divisão. Hoje é um time de segunda divisão. O campeonato, pela classificação, o Internacional estaria rebaixado para a segunda divisão. Cheio time de glória, cheio de conquistas, e aí, campeão mundial, vai batalhar com todos os seus soldados e todas as suas forças para poder ganhar do Fluminense e ficar torcendo, né? Contra o Vitória, contra o Sport, enfim, uma situação muito complicada do Internacional, e por isso esse jogo do Fluminense no Júlio de Coutinho passou a ter uma importância muito grande em relação a esse possível rebaixamento da equipe gaúcha, da equipe do Internacional. A gente vai falar também da questão do Vasco da Gama e também
a gente vai falar sobre a decisão Atlético e Grêmio da Copa do Brasil. Estou aqui com o nosso companheiro Guilherme. Guilherme está aqui para colaborar conosco mais uma vez. Estava com saudade do Guilherme. Guilherme estava preocupado com o TCC. Final de ano, muita gente preocupada com o tal do TCC. Não é verdade? Isso deixa todo mundo aflito. Quem está terminando o curso, né? O Guilherme está fazendo engenharia. Deixa todo mundo alvoroçado. Por isso o Guilherme ficou ausente um tempo aí, mas está voltando hoje, mais tranquilo, com o TCC dele concluído, com tudo certinho, né, Guilherme? Para colaborar conosco aqui no Tribuna do Esporte. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Carlos Samuel. Boa tarde a todos que nos assistem no momento. Aliviado com essa conquista aí, né? Foi árdua, foi difícil, mas concluí a faculdade, né? Apresentei o meu TCC, que é o trabalho final de curso. Graças a Deus deu tudo certo. Estava doido para voltar ao Tribuna do Esporte, para estar comentando aí sobre futebol. Mas principalmente da terça-feira é complicado, né? À noite, estava complicado. Mas agora já passou, agora a gente tem todo o tempo livre aí para estar comentando sobre o nosso futebol, né? Sobre as notícias que vêm por aí, até porque esse mês agora é muita notícia, né? Muita especulação. Muita especulação, então a gente está aí para poder falar, né? Tudo que a gente fica sabendo, tudo que a gente vê, para passar para as pessoas que nos assistem, né? Legal. Tá certo. Então, o TCC é trabalho de conclusão de curso, né? Isso. Antigamente, o pessoal sempre falava monografia. Ainda tem monografia. Monografia ainda, né? é o que mais pega, né? Na minha época, o que ficava bravo era a tal da monografia. Isso aí que é o que pega geralmente mesmo. Agora, o TCC, ele já é a cereja do bolo, né? Isso. A cereja do bolo. Tá certo. A gente vai para um breve comercial. Na volta, a gente continua o nosso bate-papo aqui dentro do Tribuna do Esporte. O Unifua é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o 6º melhor do Brasil. Entendam por quê. Pela terceira vez consecutiva, o Unifua obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifua se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifua.edu.br/notas. Unifua, cada vez melhor para você. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Giba Imóveis. Competência, seriedade e compromisso com o cliente. A Giba Imóveis possui sede própria e uma larga experiência no mercado imobiliário. Busque encontrar a melhor solução, seja para moradia ou empresa, de acordo com o perfil do cliente, visando proporcionar um melhor retorno para o seu investimento. A Giba Imóveis trabalha com a venda de imóveis novos e usados, financiamento direto e pelo sistema financeiro da habitação, regularização, escritura, registro, loteamento, condomínio, incorporação, avaliação para compra, venda e locação. Administração de imóveis residenciais e comerciais. Construtoras do grupo Giba HC e Brito e KB. Imóveis 100% construídos, vendidos e entregues, 8 unidades no Retiro. 15 unidades no Voldac. 2 unidades na Morada da Colina. 10 unidades no Belvedere, 25 unidades no bairro de Fátima. Lançamentos em breve. 12 unidades na Vila Muri e 20 unidades na Morada da Colina. Giba Imóveis.
uma empresa familiar realizando seus projetos. www.gibaimoveis.com.br 24 3347 0321 24 3347 0321. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Bom, de volta com o nosso Tribuna do Esporte. Em nome do Unifoa. O Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, eleito pelo 6º ano consecutivo o 6º maior centro universitário do Brasil. 3340-8400 ou mais informações pelo site www.unifoa.edu.br. E Giba Imóveis. Giba Imóveis é a imobiliária da família. A Giba Imóveis vende, regulariza, administra o seu imóvel. É sempre um bom negócio esperando por você no Giba Imóveis. Maiores informações 33470321 ou pelo site www.gibaimoveis.com.br. A gente começa falando sobre o Volta Redonda. O Volta Redonda, ele já está... Primeiro, fazer abrir um parênteses aqui. A diretoria está trabalhando. É uma dificuldade muito grande, a diretoria está trabalhando, a gente sabe disso. Mas há também um segredo de Estado, rapaz, quanto à contratação. Nem Flamengo tem isso aí no futebol brasileiro. Eu estou assim, perplexo, com todo respeito ao pessoal do Volta Redonda, mas eu estou perplexo com essa, informação, as 7 chaves. Tá difícil, né? O Manelzinho todo dia cobre lá o Volta Redonda, ele nos atualiza com informações, mas eu acho um certo exagero. Mas isso não é problema meu, os dirigentes são eles. Na verdade, o Pipico está para vir para o Volta Redonda. É um jogador que tem uma característica interessante, já passou pelo Vasco da Gama, sim, Macaé. Macaé, e é um grande reforço para o Volta Redonda, né? Volta Redonda. O Maílson pode voltar. Maílson e Luan, né? Na verdade, o Luan. Isso. Então, o desenho, pelos jogadores que a gente já conhece e pela referência que a gente também tem dessas contratações, parece que o desenho tá legal, né, Guilherme? Tá? Mantendo a base, né? Praticamente a base inteira. A gente teve alguns desfalques aí, né? Que foi negociado. O caso do goleiro Mota, o próprio Dija Baiano, o Rafael Pernão também, que foi para Cabo Friense. Mas tá mantendo uma base, pelo menos ali no meio de campo, né? E com essas supostas, né, jogadores que podem se apresentar ao Volta Redonda, tá tendo um desenho bacana, né? São jogadores de peso. O Pipico ultimamente estava no Guarani de Campinas, que conseguiu, né, o acesso à Série B. Até, por sinal, estava jogando até muito bem lá no Guarani, né? E tem também, né, o Carlos Samuel, que vai depender de como vai se tratar dessa lesão. Tem o próprio Vitor Simões, né, que se trata nas dependências do clube e tem uma conversa que, caso ele consiga se recuperar, né, o Volta Redonda veja que ele conseguiu se recuperar de forma esperada, acredita-se que possa fechar um contrato com o Vitor Simões. É a informação que eu tenho, né, não é nada oficial, mas que o Volta Redonda tem interesse em um lateral, um meio de campo e um atacante. Essas informações que a gente tem. Porque até mesmo, como você mesmo disse, é muito difícil hoje em dia vazar
alguma informação de dentro da sede, né, do Volta Redonda Futebol Clube. E tem um lado bom, né, a gente pensa que tem um lado bom. Ano passado deu sorte, né, a gente montou um elenco da mesma forma que a gente vem montando, e deu certo. Fomos campeões da Taça Rio, fomos campeões da Série D de forma inédita, invicta, né, e a diretoria está caminhando para fazer novamente o que foi feito no ano passado, né? Não causar muita alarde na torcida. A torcida está muito ansiosa, né? A gente tem os grupos no... Eu acho isso até certo, mas está muito... Eu acho que há um exagero. Um exagero. Eu acho legal só falar quando... tiver de concreto o Caio mesmo. César também foi contratado. Isso, jogador, né, que teve passagem pelo Palmeiras. E assim, é interessante, a gente que se passa informação com segurança, mas eu ainda sou partidário da opinião que há um exagero, né? Não que não tenha... por exemplo, você falou de dezembro. Dezembro, a gente tem aí especulações, né? O clube contrata um monte de jogadores, mas chega em janeiro ninguém é contratado. Porque aí já é a pré-temporada, né? Mas, sei lá, eu sinto isso. Mas a gente é o terceiro, é o quarto planejamento que faz, né? É o quarto planejamento que faz essa diretoria. E a gente não pode ter outra expectativa senão um time legal. Se bem que há uma agravante nisso tudo. Não é Série D mais, é Série C. A responsabilidade é maior, vai enfrentar dificuldades maiores, vai enfrentar times melhores estruturados. Verdade. Não é? Então, quer dizer, exige um planejamento pelo menos 50% melhor do que os anteriores, né? E o que eu estou percebendo, Carlos Samuel, isso é uma opinião, né, que eu tenho. Eu acredito até que a diretoria do Volta Redonda talvez possa esperar, né, o Campeonato Carioca, né, avaliar os jogadores de times também do interior, né, os famosos pequenos do Rio de Janeiro, e até para sondar alguém, né, para ver se consegue tirar desses times que depois do campeonato estadual talvez não tenha uma agenda, né, assim como Volta Redonda terá, e até mesmo tirar alguns jogadores desses times para estar disputando a Série D. Acredito que vá com essa base mesmo que ele já tem para o campeonato estadual. Tem informação também que 4 jogadores do Júnior estarão subindo. Né? Isso é fundamental. Júniores que estará disputando a Copa São Paulo agora, no começo do ano. Né? Depois de muito tempo, o Volta Redonda vai disputar agora a Copa São Paulo. Então, assim, é um pensamento que eu tenho. Eu acredito que o Volta Redonda esteja esperando acabar o Campeonato Carioca, ver quem que se destacou nesses times pequenos. Tem o Boa Vista, que sempre monta boas equipes. O próprio Resende aqui do lado sempre monta boas equipes, sempre está dando um trabalho para time grande. Né? Já revelou vários jogadores. Isso, e o Bangu também, que está montando um time chato. Então, assim, eu acredito que o Volta Redonda possa estar esperando. Né? Já tem um plantel, né? Já tem a sua base, eu acredito que o Caio Lima já tem a sua base, né? Fechando aí o centroavante, que provavelmente deve ser o Vitor Simões, né? E fechando essa dupla de zaga, que é um sonho, repatriar essa dupla de zaga que deu foi tão bem ano passado pelo Volta Redonda no estadual, né? E no começo da Série D. Então acredito que o elenco talvez já esteja praticamente fechado. Né, e aí depois algumas contratações pontuais. Algumas contratações pontuais, de acordo com os estaduais. Não só do Rio, mas também de outros estados. E né? também o desempenho da equipe no estadual. A gente não pode deixar de olhar, como você bem disse, como termômetro, né? O Isso, é um termômetro. Do Rio de Janeiro. E até porque promete também ser um bom campeonato ano que vem, né, o Carlos Samuel? Independente dos times estarem ocupados, principalmente o Botafogo, acredito, e o Flamengo, que já está na Libertadores por ser mais extensa, promete. O Flamengo está meio engasgado, tem algum tempo que já não consegue o título, né? Esse ano não conseguiu levantar taça nenhuma, então a torcida quer título, independente se seja estadual ou não. Então, ano que vem o Campeonato Carioca tem tudo para ter um tempero a mais, né? É verdade. Eu tenho a impressão de que no futuro nós teremos problema em relação aos estaduais. Os estaduais, a partir de não sei, num futuro bem próximo,
a tendência é serem estaduais relâmpagos, com menos clubes, né? Isso se eles não... Acabar eu acho complicado, extinguir, mas a participação dos grandes, eu não estou falando só do Rio de Janeiro, não, tá certo. dos estaduais em geral. Perdeu um pouco o glamour. O campeonato estadual, por exemplo, ele perdeu um pouco aquele glamour que tinha. Né? E o campeonato paulista também, embora seja um campeonato mais robusto, um campeonato mais rico, né? Mas perdeu um pouco. Até porque falta de boa gestão dos clubes menores, de menores investimentos, e também da questão do calendário, né? Que é complicado, é complicadíssimo. Mas a gestão dos clubes hoje, dos clubes menores, elas são assim temerárias, né? Principalmente quando você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aí você pega um Volta Redonda, é bem gerido, boa gestão, mas é um time que vende almoço para comprar janta. Faz milagre. Não tem vida mas fácil, tem uma gestão, tem um planejamento, tem é bem organizado, né? Tem uma organização, justamente, a palavra é essa. Aí você pega Macaé também. Você pega Cabo Friense, mais ou menos, já foi melhor. A Cabo Friense se apegou muito ao poder público, e essa foi uma grande sacada do Volta Redonda, de ter saído dessa dependência maligna, sabe, nefasta do poder público, né? A gente não ouve mais aquele discurso que a diretoria antiga discursava, né? Se a prefeitura não ajudar, o Volta Redonda vai morrer. Tá aí, a prefeitura não ajuda há muito tempo, há 2 anos, e o Volta Redonda conseguiu uma vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. De forma inédita. Né? De forma inédita, invicta, não é isso? Isso, invicta. Então, conquistou a vaga conquistando o título. Então, já está mostrando o caminho. Agora, aí Cabo Friense se ancorou muito na prefeitura, houve uma briga com o prefeito, pronto. Né? E a gente tem que parar com isso, Maria, se o prefeito não ajudar. O prefeito não é o senhor de tudo, de todos, não. Entendeu? Então esse negócio tem outra, não tira do bolso, ele tira do município. Prefeito nenhum político nenhum dá nada para ninguém. Não é justo, né? Então não dá para ficar ancorado no político. Né? Tá aí o que deu. Um monte de gente, um monte de empresa ancorada em prefeituras, jornais, rádio, né? Que estão aí capengando. Por quê? Porque não se planejou, não é só o futebol. Então, tá um exemplo. O ano que vem vai ser um ano muito complicado, mais ainda, para o poder público. O Pezão já anunciou uma diminuição de verba publicitária de 96%. Verdade. Quer dizer, não vai investir em publicidade praticamente nada. Entendeu? Então, e por aí afora. Então, os clubes que se ancorarem nisso, e ancoraram a vida toda, estão se dando mal. Cabo Friense, né? A Friburguense mais ou menos, aí são clubes melhores organizados. O Macaé também, né? O Macaé, citei aqui o Macaé, que teve problema também com a prefeitura. Justamente. Né? O Macaé que teve na Série B do Campeonato Brasileiro, que deve ser um espelho para o Volta Redonda. O Volta Redonda deve se espelhar no que o Macaé fez de errado. E o que ele fez de errado foi, estamos na Série B. Sabe, deixou o projeto todo para a prefeitura e deu no que deu. Quase foi para a Série D esse ano. Foi no último jogo que se revelou. Então, a gente tem poucos clubes organizados no campeonato. Aí você tem um Bangu que, com todo o respeito, com toda a tradição que tem um Bangu, capengando também. Então, não tem, isso daí reflete o quê? Aí vai jogar Flamengo e Bangu lá em Moça Bonita. Quarta-feira, 3 horas da tarde. Sem estrutura nenhuma. Não tem quem aguente, né? Não tem. Então, tá mais fadado a não dar certo por causa dessa gestão dos clubes. São Paulo, que era uma grande vitrine aí, aquela coisa toda, os clubes também estão, alguns indo pelo mesmo caminho. Sim. Né? Aí fica difícil, né? Então, cabe a Volta Redonda conquistar uma vaga na Série B, né? Para não ter essas complicações. O diferencial de São Paulo é justamente porque tem empresas, às vezes, por trás de alguns clubes, mas eles também aparecem e não demoram muito para ir embora. E a vantagem também é que é um estado mais rico, né? Isso. Muito mais rico do que o... A gente teve o caso, por exemplo, do Guaratinguetá, uns tempo atrás, chegou até a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Se manteve ainda de um ano para o outro. E
partir do momento que acabou ali essa parceria com a prefeitura, eles foram obrigados até a mudarem de cidade, né? Aí virou Grêmio Prudente, é uma bagunça só, né? E aqui no Rio a gente tem essa particularidade de não ter essas parcerias, porém, é como você mesmo disse, né? Essas más administrações, né, dos clubes, né, fazem com que, né, o campeonato ele vá perdendo força de acordo com os anos vai passando. Lógico, né? lógico, porque não é... Você pega, por exemplo, o investimento de um Flamengo, né? O investimento de um Botafogo, de um Fluminense, de um Vasco da Gama. Aí vai jogar em Saquarema, eu esqueci de falar do Boa Vista, que tem uma estrutura também até legal. Mas vai jogar em Saquarema com Boa Vista, um estádio não tem condições de absorver o Flamengo. Não tem, né? não tem. Quem tem estádio hoje entre os pequenos é o Volta Redonda, é um estádio municipal, mas ele existe em função do Volta Redonda, e o Macaé. Né? Somente o América está na Série B do estadual no momento. É verdade, o Julito Coutinho hoje vai ser até o campo do Fluminense no campeonato, mas então aí não dá para ficar defendendo um time pequeno. Eu tiro como exemplo aqui Chapecoense. A cidade de Chapecó não é porque o pessoal faleceu e agora está todo mundo elogiando, não. A estrutura dele sempre foi boa. Sempre foi boa. Agora é lógico que estão mais em evidência por causa dessa tragédia que aconteceu com todo o time. Mas aí você pega a cidade de Chapecó. O time, a diretoria, são 210 mil habitantes. Sim. Né? 210 mil habitantes. A diretoria, ela conseguiu fazer com que a cidade comprasse a ideia do time. Abraçou é aquilo que eu brigo sempre, que falo sempre aqui em relação ao Volta Redonda. Abraçou e é como você mesmo disse, né? Porque teve a tragédia que a gente começou a falar da Chapecoense, é um espelho. Né? Isso é falado nas rodas dos torcedores mais ilustres, né, do Volta Redonda aqui. Igual eu já falei várias vezes no programa, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente debate essas ideias, né, porque não tem sido fácil. A gente tem críticas ao marketing do Volta Redonda, né, a gente tenta alavancar de alguma forma, né, foi a carreata ano passado que saiu de ideia de torcedor, assim como outras coisas, mas lá em Chapecó, os jogadores mesmo se sentem abraçados, né, a gente viu através da tragédia os familiares falando que a cidade é muito boa, que os jogadores gostavam de morar lá. E eu vi uma reportagem também, o Carlos Samuel, em relação à Chapecoense, que a Chapecoense, independente de... Você vê, ela estava na final da Sul-Americana, né, vem dando trabalho para muito time aí na Série A do campeonato, já desde quando começou a participar, e lá a média salarial é em torno de 30 a 100 mil reais. Então, assim, para padrão da Série A, tem time que está sendo rebaixado que tem 3, 4 vezes maior a folha salarial. Então, assim, tem seriedade, tem trabalho. A diretoria é muito assim, muito boa, né? Ela sabe o que faz. Por exemplo, esse monte de ajuda que muita gente estava querendo dar à Chapecoense, a diretoria chegou, não é assim. A gente tem a nossa... Porque senão vai atrapalhar a estrutura meta, deles, né? A gente tem nossa forma de pensar, então não vamos por esse ponto. Então, assim, o que você está falando em relação à cidade abraçar a equipe, eu acredito que é uma excelente ideia. E a iniciativa ela tem que partir do clube, não é do município, ela tem que partir do clube. E nesse ponto eu acho muito tímida a ação do Volta Redonda. O Volta Redonda fica assim, muita gente pensa, quando a gente estiver na Série B, na Série A, aí a torcida vem. Não é assim. Pode ser né? assim. A torcida da Chapecoense, a cidade acompanha o time desde a 4ª divisão. Desde a 4ª divisão. Né? E é muito complicado, né, o Carlos Samuel? A gente vê, esse ano a gente praticamente foi massacrado pela grande imprensa do país. Né? Foi falado que a cidade de Volta Redonda não é a cidade nem não gosta de futebol. Né? A gente conseguiu mostrar dentro de campo que aqui a gente tem futebol, que a gente gosta de futebol, assim, poucos jogos que a gente conseguiu um público bacana. Então, assim, é o que você falou, a torcida não tem culpa, né? A diretoria tem também que cativar, tem que mostrar né, que quer o torcedor ao lado, mas o torcedor de Volta Redonda também tem que acordar e saber que a gente pode sim encher o nosso estádio, que aqui sim pessoas gostam de futebol. Né? É verdade, a torcida precisa ser provocada, na verdade. E a parceria com a LDVR, que a gente sempre fala também, a LDVR promove várias competições de vários esportes. Volta Redonda podia estar dentro, já era para estar acompanhando esse projeto há muito tempo,
mas não sei se é uma questão de vaidade, uma questão de divergência de opiniões, não sei, mas não acompanha, infelizmente. Mas vamos torcer para esse planejamento do futebol dar mais certo mais uma vez, que a gente, que o Volta Redonda faça uma boa Série C e que essas contratações cheguem e agreguem valor aos bons valores que já tem o Volta Redonda, né? Sim, sim, a gente sempre está na torcida aí, sempre acompanhando, né? Vamos aos treinamentos, tentamos passar o máximo de informação também para quem está em casa. O papel da gente é torcer, né? Ao time da cidade, ao time da região. Né? A gente torce pelo time da nossa região, seja o Volta Redonda, seja o próprio Barra Mansa, seja até o Resende. Então a gente sempre está torcendo aí. Eu acredito que tem uma base boa. Né, o principal, o forte do time permaneceu, que é o meio de campo. A gente tem boas peças no meio de campo. Acredito que, como você mesmo falou, peças pontuais, né, que faltam chegar para encorpar mais o elenco e estar podendo disputar, né, em alto nível essas competições que virão pela frente ano que vem. É verdade. Primeiro o campeonato estadual, depois a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as possíveis contratações do Flamengo. Scarpa pode sair da equipe do Fluminense, tem essa possibilidade. Vasco da Gama, tem eleição no Vasco da Gama, não vai ter. Eurico vai ser candidato, não vai ser. E também do Botafogo, que joga sua cartada final na última rodada do Campeonato Brasileiro, visando a competição da Copa Libertadores. Daqui a pouco a gente volta. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda oferece a você e toda a sua família os melhores serviços na área de saúde. A AAPVR conta com especialidades médicas nos centros de saúde de Volta Redonda e Barra do Piraí, onde você, associado, além de não pagar pelas consultas, ainda recebe descontos em diversos tipos de exames. E mais, você não precisa ser aposentado ou pensionista para garantir esses benefícios. Seja um associado contribuinte. Saiba mais em aapvr.org.br. A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Administração Ubirajara Vaz. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. O Unifoa é o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro e o 6º melhor do Brasil. Entendam por quê. Pela terceira vez consecutiva, o Unifoa obteve nota 4 numa escala de 1 a 5 no Índice Geral de Cursos, o IGC. O MEC realiza essa avaliação a partir do resultado do ENAD, mais as notas dos cursos em relação à titulação dos professores, infraestrutura e projeto pedagógico. O IGC é o indicador definitivo do MEC para avaliar a qualidade das instituições de ensino superior. Com nota 4, o Unifoa se mantém como o melhor, não apenas da região sul-fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre essa e outras avaliações, consulte o site unifoa.edu.br/notas. Unifoa, cada vez melhor para você. Giba Imóveis. Competência, seriedade e compromisso com o cliente. A Giba Imóveis possui sede própria e uma larga experiência no mercado imobiliário. Busque encontrar a melhor solução, seja para moradia ou empresa, de acordo com o perfil do cliente, visando proporcionar o melhor retorno para o seu investimento. A Giba Imóveis trabalha com a venda de imóveis novos e usados, financiamento direto e pelo sistema financeiro da habitação, regularização, escritura, registro, loteamento, condomínio, incorporação, avaliação para compra, venda e locação. Administração de imóveis residenciais e comerciais. Construtoras do grupo Giba HC e Brito e KB. Imóveis 100% construídos, vendidos e entregues. 8 unidades no Retiro. 15 unidades no Voldac. 2 unidades na Morada da Colina. 10 unidades no Belvedere.
25 unidades no bairro de Fátima. Lançamentos em breve. 12 unidades na Vila Muri e 20 unidades na Morada da Colina. Giba Imóveis. Uma empresa familiar realizando os seus projetos. www.gibaimoveis.com.br 24 3347 0321 24 3347 0321. Tá certo, de volta com Tribuna do Esporte, segunda edição de hoje, sexta-feira, hoje dia 9 de dezembro de 2016. Tribuna do Esporte tem um patrocínio de Unifoa. Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, eleito pelo 6º ano consecutivo, o 6º maior centro universitário do país. 3340-8400. Mais informações também pelo site www.unifoa.edu.br. Tribuna do Esporte também tem o patrocínio, o oferecimento do Giba Imóveis. Giba Imóveis é a imobiliária da família. Giba Imóveis vende, administra, aluga o imóvel que você precisa. Tem sempre um bom negócio esperando por você no Giba Imóveis. 3347-0321, tem uma equipe lá preparadíssima para tirar todas as suas dúvidas. Você que pretende comprar o primeiro imóvel, está pensando em casar, está pensando em adquirir uma casa, um apartamento, o Giba Imóveis tem para você com toda certeza. Quer fazer um investimento, de repente está com uma graninha sobrando, uma grana extra, quer investir, Giba Imóveis também tem um investimento imóvel para você dentro do seu perfil de investidor. É só contatar o pessoal pelo 3347-0321, vai ser atendido de repente até pessoalmente pelo Giba, né? E também para mais informações, todos os empreendimentos do Giba Imóveis, você visualiza, você encontra no www.gibaimoveis.com.br. Vamos começar então nessa nossa reta final do Tribuna do Esporte de hoje, falando sobre a equipe do Flamengo. O Flamengo quer contratar o Rômulo, rapaz. Já está bem encaminhada essa contratação e a torcida do Flamengo parece que está muito... O Rômulo que já defendeu o Vasco da Gama, né? Parece que está muito satisfeita com essa notícia. E o que você pensa disso? Acho que vale a pena? Precisa desse volante? Tem alguém com o perfil dele no Flamengo? Ou ele vem com um perfil diferente? Olha, Samuel, essa vaga que ele ocuparia, no caso, seria a vaga do Márcio Araújo, né? Uhum. A gente sabe que a torcida do Flamengo tem as suas críticas a fazer ao Márcio Araújo. É um jogador que não é do agrado da torcida, né? Muitas vezes durante o ano ele foi criticado, algumas vezes também saiu aplaudido. Eu acho injustiça da torcida, viu? Márcio Araújo, para mim, é um bom jogador. É um dos jogadores que mais desarmaram no campeonato. Dele... E a disciplina dele também. Sim, a função dele no Flamengo não deixa a desejar, né? Uhum. A torcida que pegou no pé, acha que ele não tem um certo nível para estar vestindo a camisa do Flamengo, né? E pegaram ele para Cristo, como a gente diz, né? Pegaram mesmo. E o Rômulo, né, no caso, é um jogador que passou pelo Vasco da Gama, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, né? Teve algumas passagens pela seleção naquela época que passou pelo Vasco. É um bom jogador, ele estava na Rússia, né? Está no Spartak Moscou. E ele é um bom jogador, ficou um bom tempo lá fora, né? E provavelmente essa repatriação deve ser até porque o jogador também tem o interesse de voltar, né? Na verdade, o Flamengo nega, né? O Flamengo ele diz até no departamento de futebol rubro-negro que apenas reitera que não se pronuncia ou se pronunciará sobre questões envolvendo nomes e especulações no momento.
O Romulo tem contrato com o Spartak Moscou até o dia 30 de junho do ano que vem. Sim, sim. Mas aqueles 6 meses antes ele pode assinar um pré-contrato. Assinar um pré-contrato. E a esposa dele, né, a Jéssica, já nas redes sociais já se despediu de Moscou, Rússia, da Rússia. Então, há um forte indício de que essa negociação vai acontecer. Isso, as redes sociais têm entregado bastante jogador ultimamente aí, né? Rapaz, olha, o negócio de rede social tem acabado com casamento, com noivado. Aliás, acaba com casamento, mas faz casamento também. Né? Revolucionou, né? Revolucionou. Meu Deus do céu, toma cuidado com rede social aí, meu camarada. O negócio, né? É tal da rede social e o WhatsApp. Isso. Né? Que é uma coisa... O cara entra lá no computador de madrugada, a esposa está dormindo, ou vice-versa, que acontece também. A esposa entra lá e tal. Aí, como diz o meu filho Pedro tem 6 anos de idade, ele fala, tem que apagar o histórico. Ele sabe onde que apaga, deleta o histórico ali do que viu. Mas essa rede social é um perigo danado. Tem dado muito problema. Não entrega. A gente já viu isso no futebol, por exemplo. Essas declarações, né, de jogadores. Porque geralmente desmente, né? Não tenho interesse, mas aí chega, né? E o jornalista não é bobo, ele pega a informação bastante rápido. E ela acabou se despedindo da Rússia no intuito que estou indo embora do país. Então, mas aí se associa uma coisa a outra. Associa uma coisa a outra. Mas assim, como eu disse no começo do programa, né? Essas especulações vão vir com bastante força agora, né, o Samuel? Mas se caso seja verídica a informação do que o Rômulo possa vir para o Flamengo, eu acredito que tem bastante a acrescentar. Né? O futebol russo não é um futebol que a gente acompanha, a não ser quando esses times próprios russos, né, estão disputando a Champions League e enfrentam algum time de maior peso. Né, mas é um ótimo jogador se tratando quando passou aqui no futebol brasileiro, pelo Vasco da Gama. Jogou muito bem, chegou à seleção brasileira. O Romulo jogou por qual time no Brasil, cara? Sem o seu Vasco? Jogou por algum time no Brasil? Olha, Samuel, no momento eu não me lembro. Né? Eu sei que ele não é criado nas categorias do Vasco. Isso eu posso tentando dizer. Me lembrar aqui, mas essa implicância, eu acho o Romulo um bom jogador, acho que ele tem muito a agregar. O Flamengo ele tem um problema muito sério, que é um jogador que é muito bom, que se chama William Arão. Pelo menos no meu entendimento, a minha humilde opinião, o William Arão, ele se apagou com a chegada do Diego. Sim, se apagou. Pela característica dele e tal, aquela coisa toda. Então, ele foi direto para o Porto. Ele jogou em 2004 a 2010 no Porto de Caruaru. Ele é natural lá daquela região do Nordeste. Lá, Porto do Caruaru. Veio de lá, né? Não, saiu do Vasco direto para lá, né? Atuou no Vasco e foi para Moscou. Direto para o Spartak. Você está comentando sobre o Ilharão. A gente comentou várias vezes durante o ano, né, que após a chegada do Diego, ele se manteve um pouco apagado em relação ao William Arão do primeiro semestre, né, que é um jogador que tinha mais liberdade para sair com a bola e até mesmo para armar jogadas. Né, o William Arão foi até cogitado a vestir a camisa da seleção brasileira, porque estava vivendo uma excelente fase. E após a chegada do Diego, né, ele se manteve um pouco apagado. Não que o Diego seja um mau jogador, não que o Diego tenha culpa, né, é mais na armação do próprio elenco do Flamengo, né, o Zé Ricardo. Porque na época do Muricy, o William Arão, ele tinha mais liberdade. Não tinha esse jogador cerebral no time, né? Embora devesse ser o Alan Patrick, né? Mas não era, não o fez. Quando o Diego chegou, o Diego assumiu essa... Não acho o Diego essa sumidade toda. Para mim, ele é um bom jogador, é um jogador com comprometimento com o time, é jogador de equipe, isso vale muito, porque às vezes não adianta o cara ser estrela, mas não ser jogador de grupo, né? Mas ele entrou para assumir uma carência que o Flamengo tinha e que era, em determinados momentos, suprida pelo William Arão, que fazia papel de volante e armador. Quando o Diego chegou, o Diego
Não que o William, como segundo volante, que ele não tenha liberdade para avançar, mas hoje ele tem muito mais obrigações de marcação do que... Justamente. E isso daí atrapalhou o futebol dele. E eu digo sem medo de errar, vai contratar o Rômulo, tem que contratar, vem aí a Copa Libertadores, uma competição difícil, talvez até pensando de deixar o Ilharão como uma opção de meia e alguma coisa assim, ou talvez para o lugar do próprio Márcio Araújo também, o que eu acho que vai ser uma injustiça se o Flamengo não renovou ainda com o Márcio, não, né? Não chegaram às vezes. Acho até que vai ser uma injustiça. Para mim, é um jogador... O torcedor do Flamengo pega muito no pé, porque às vezes as falhas aparecem nos pés dele. Mas você tem que analisar todo o contexto do time. Por que chegou o volante a falhar? Porque o pessoal falhou lá na frente. O pessoal que não segura a bola lá na frente, aquela coisa toda. Para mim, é uma injustiça isso. Mas vida que segue. Mas essa questão do Ilharão, ela tá muito assim... latente nessa chegada do Diguinho. Interessante isso, né? Ganhou um jogador e meio que perdeu o outro, né? Não que o Ilharão esteja jogando péssimas partidas, mas não é um William que a gente viu no primeiro semestre, né? E voltando ao Rômulo, como você mesmo disse, a competição, o ano que o Flamengo terá ano que vem, né? É lógico que a torcida vai cobrar muito mais do que cobrou esse ano, até porque o feito que o Flamengo conseguiu durante o ano até saiu no lucro, né? Por mais que não tenha levantado nenhuma taça, que é o que se espera de um grande clube como o Flamengo, mas a torcida se sentiu feliz em conseguir essa vaga direta para a Libertadores. Né? A perspectiva no começo do campeonato era uma outra perspectiva. Era até negativa, né? Só que assim, com um balanço que se saiu positivo na parte de finanças, e o elenco que vem incorporou durante o ano e tende a incorporar mais agora nesse começo de ano, eu acredito que ano que vem a torcida estará mais presente em relação à cobrança de título. O resto é menor. E a Libertadores é um título que já está um pouco longe há algum tempo do Flamengo, né? Desde 81. E a torcida é carente por esse título, né? Ela quer com o título. E o Rômulo, como eu disse, como você mesmo disse, é um ótimo jogador. Mesmo que se vier para compor o elenco, é válido, é um jogador que vai agregar. É injustiça com o Márcio Araújo, assim como eu acho, você também acha, né? Mas terá agora uma nova opção caso esse jogador acerte com o Flamengo. Eu acho que a tendência é encorpar mais sim, o elenco, né? E através dessas disputas aí chegar como um grande candidato, um grande postulante ao título que irá disputar ano que vem. Né? É verdade, isso é muito importante. Bom, aquela questão, a gente não tem restrição ao Rômulo, né? Acho que se chegando vai ser muito bem. Eu só não concordo com a torcida do Flamengo pegando muito no pé do Márcio Araújo. É um excelente jogador, para mim é bom jogador e tem tudo para continuar ajudando a equipe do Flamengo, o Márcio Araújo. Então, vamos falar agora da equipe do Fluminense. O Gustavo Scarpa, ele deu uma entrevista. O Gustavo, ele foi perguntado, e aí, você fica no Fluminense? E ele foi direto, ele mostrou sinceridade ao responder. Mesmo com contrato, é bom a gente dizer isso, até 2019 e uma renovação até 2021, pronta para ser assinada ainda, né? O meio atacante fugiu do lugar comum ao ser perguntado sobre se fica ou não no Fluminense. Ele disse que não sabe se fica. E já há uma informação que ele está sendo assediado pela equipe do Palmeiras. O que você pensa disso, Guilherme? O Fluminense tem que correr logo para assinar esse contrato, essa renovação. Ele é importante para a equipe? O Samuel é o principal jogador do Fluminense no momento. Né? É um rapaz que tem muito bom futebol. Né? O Fluminense poderia ter tido um campeonato até pior se o Gustavo Scarpa não estivesse em campo. E uma coisa interessante, caiu muito por causa dele também. Caiu, por né? causa do desempenho dele também, que deu um retrocesso. Mas o Fluminense tem que correr. Né? Hoje, se você perguntar a uma criança qual que é o melhor jogador do Fluminense, está o nome dele na ponta da língua. É o ídolo do momento do torcedor tricolor. Verdade. Né? Só que o jogador, ele procura visibilidade. Né? Ele procura visibilidade, ele tem seus objetivos. O Gustavo Scarpa, ele é um jogador que é natural de São Paulo. Né? Às vezes até é um torcedor do Palmeiras, né? A gente não sabe. Né?
E o Palmeiras é o time da vez do futebol brasileiro, é o campeão brasileiro, é um time que tem muito dinheiro sendo investido, né? Então, e tem todo algo por trás, né? Tem um CT muito bom, tem um estádio hoje muito bom. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Então todo jogador quer estar entre os melhores times, quer estar no melhor time. Verdade. Não é desprezando o Fluminense, é um time, é um gigante do futebol brasileiro, só que o Fluminense parece que está começando a sentir o baque do que foi a Unimed ter saído do Fluminense, né? Hoje questão o Fluminense do patrocinador. Não está brigando mais por títulos, né? Coisas que há alguns anos já vinham, né? Sendo credenciado a brigar por título. E o jogador, ele não quer ficar num time que não brigue por título, né? Ele quer ficar num time onde pode credenciar ele a vestir a camisa da seleção brasileira. E tem um detalhe, né? Ele é jogador do Fluminense, tem empresário, é lógico, Sim. mas a possibilidade dele ganhar um bom dinheiro e do Fluminense também ganhar um bom dinheiro, já que o Fluminense vai ter obras do CT paralisadas por falta de dinheiro, aquela coisa. De repente é um bom negócio para os dois. É um bom negócio para os dois, né? Mas eu penso assim, eu sou aquele... Tecnicamente falando, né? A moda antiga, né? Eu acho que o futebol hoje em dia, é tão carente de ídolo, né? Os times estão tão carentes de ídolo. E o Gustavo Scarpa é um menino novo, é um menino que é formado nas divisões do... Tem condições de se identificar mais com o torcedor, aquela coisa toda. Tem condições totais de se identificar mais com a torcida do Fluminense, né? Após a saída do Fred, ele assumiu esse papel, né? E se caso ele permaneça nas Laranjeiras, ele só tende a ganhar, assim como o Fluminense só tende a ganhar. Né? Lógico que... Mas pode ser também uma jogada do empresário, né? Isso, quer valorizar mais o jogador. Mas eu acredito que o Fluminense não dará essa bobeira, né? O Fluminense sabe da situação dele atual, sabe que o mercado também não oferece tantas oportunidades, tantas chances, né? Tantos jogadores, assim como tem um Gustavo Scarpa. Então eu acredito que o Fluminense correrá, né, para estar fechando um acordo o mais rápido possível. Eu acredito sim que seja uma valorização do empresário, né? Quer valorizar o jogador, até porque o jogador também merece ser valorizado, é um bom jogador. Né? Então acredito que o Fluminense não dê esse mole, né? Essa bobeira. Não. E a torcida também deve fazer uma pressão também. Assim, com né? certeza. Porque... E se for que venha alguém à altura, né? Sim, se vem alguém à altura. É verdade. Agora, falando aqui do Botafogo, o Pachu virou um assunto principal da semana. O que você pensa disso, como bom botafoguense? Como bom botafoguense. É a oportunidade dada a um garoto da base que vem se destacando. Né? O Neilton já está de férias, acabou o contrato. Devido a essa tragédia, muitos jogadores estão encerrando os contratos, né? Já encerraram os contratos, então não tem compromisso mais com os clubes. É uma boa oportunidade, é um garoto da base. Né? É um jogo, né, que é de muita importância para o Botafogo. O Botafogo pode conseguir essa vaga na pré-Libertadores, pegando um Grêmio que já não tem mais compromisso com a competição, até porque foi campeão também. Vai pegar um Grêmio ressaqueado. Sim. E a julgar pelo Douglas e pelo Edilson, a cerveja que eles tomaram, não jogam, e até né? mesmo o presidente do Grêmio já falou que não tem intenção de mandar a sua força máxima contra o Botafogo, não para ajudar o Botafogo, e sim por uma férias merecida aos jogadores que foram campeão agora no meio da semana, né? Então é uma boa oportunidade para um rapaz da base, um jogo que tem um certo peso para o time de General Severiano, e a gente tem que torcer para o menino se dar bem, né? Ele vem se destacando muito bem nas categorias de base. Já fez um caminhão de gols, né? Sim, e é o que se espera dele, né? No time principal, né? Verdade. E a questão do Vasco da Gama atrás de reforços, o Nenê já acenou a possibilidade, de repente, de ficar. O Rodrigo, depois daquele imbróglio todo com o Jorginho, parece que houve um telefonema, se acertaram. É interessante, né? E o Rodrigo falou uma coisa correta. Pô, se eu não era o cara de confiança dele, se todo mundo fala que a gente brigava, por que eu fui capitão da equipe? O ano inteiro, né? Praticamente. E parece que os dois se acertaram, acho que bom, né? Independente do Jorginho ter saído, mas é bom, né? Até porque, para não ficar uma imagem ruim do Rodrigo perante a torcida do Vasco. Né? Muita gente critica o Rodrigo por causa desse jeito dele, de certo ponto falastrão. Nos clássicos ele costuma pegar pesado com os jogadores rivais, né? Mas se tratando de mercado também, Carlos Samuel, você não tem muitos bons jogadores melhor do que o Rodrigo para a posição. Isso é uma opinião. O pessoal pode falar do Rodrigo, mas ele é um cara comprometido. Sim.
eu percebo assim que ele gosta, veste a camisa. Veste a camisa. E é chato, e tem que ser chato. tem Zagueiro que ser chato. bonzinho, lembra do Márcio Teodoro? Sim. Né? Zagueiro bonzinho igual o Márcio Teodoro, infelizmente, com todo respeito à pessoa dele, mas cadê o Márcio Teodoro? Ninguém Fez sabe, faculdade, se formou, deve estar trabalhando em outra profissão aí. Verdade, não é lembrado, né? Não é bonzinho, deixou o Romário fazer aquele gol, você lembra, né? Sim. Pô, brincadeira. Então o zagueiro tem que ser mal mesmo. É estilo Abelão, o Moisés, o Xerife, o Márcio Rossini. Verdade. Não pode ser. O Rodrigo, eu como botafoguense tenho raiva quando ele joga contra o Botafogo. Né? Pô, mas eu sou botafoguense, eu não sou vascaíno. E esse sentimento não é só da gente que é botafoguense, é do flamenguista, é do tricolor, porque ele consegue anular psicologicamente o Paulo Guerreiro, um Fred quando jogou contra, né, até mesmo um Sassá quando jogou contra. Né, e consegue também de forma que os jogadores não consigam fazer gol, né? Verdade. Mas é um bom nome para permanecer no Vasco da Gama, já tem a identificação ali no clube. Uhum. É um jogador que tem um bom relacionamento com o atual presidente, que é o Eurico Miranda. Né, e o Vasco ele tem que se preocupar em preencher outras posições, né, que são carentes, que demonstrou no ataque, no meio campo, né? Isso. E por aí afora. Bom, está terminando o nosso programa, Guilherme. Queria fazer um bate-bola com você rápido aqui. Botafogo e Grêmio. Arrisca um placar? Eu acredito que pelo fato do Grêmio já não ter mais responsabilidade com competição, e o Botafogo necessitar da vitória, eu acredito que o Botafogo consiga uma vitória aí de 2-0. Flamengo e Atlético Paranaense. Então, o Botafogo precisa tem desse que secar resultado. um pouco, né? Mas o time do Flamengo também já está indo uma galera de férias, né? Vamos torcer por uma vitória. Vamos torcer por uma vitória do Flamengo, mas acredito que dê um empate. Vamos calcular um empate. A gente torce por uma vitória do Flamengo, se o Botafogo empatar, tá dentro, né? Isso. E Fluminense e Internacional. Fluminense Internacional, acredito na vitória do Internacional, de 1-0, mas não o suficiente para escapar do rebaixamento. Acredito que o Internacional ganha. E lá no rebaixamento, o Internacional tem 42, Figueirense rebaixado 37, Santa Cruz 31 rebaixado e América 28 rebaixado. Vitória, Sport e Internacional brigam por uma vaga. Aliás, brigam por duas vagas, né? Isso. Por uma vaga eles não podem brigar. Brigam por 2 vagas na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer e a gente espera que o Botafogo se classifique aí para Libertadores. E vamos torcer. Quem tiver que cair, que caia, não é verdade? Até porque também a gente já tem... Acho que o grande público brasileiro já tem um favorito ao rebaixamento, né? Devido às últimas declarações aí da diretoria do Internacional. É verdade. Mas eu acredito que o clube, o torcedor não tem a culpa, né? E vai ser rebaixado o time que fez o pior campeonato mesmo. O Inter não mereceu, não está merecendo ficar na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço, Carlos Samuel. É um prazer novamente estar participando do Tribuna do Esporte. Gostaria de mandar um abraço para meus familiares e para quem nos assistiu até o momento. Beleza, um abraço para você que ficou conosco até agora. Próxima edição do Tribuna do Esporte na terça-feira, às 22 horas. Um abraço, boa tarde, até lá.